Eu tive a honra de conhecer o trabalho desse rapaz, que é incrível, por uma colega em comum, uma advogada de Curitiba, que ele entrevistou. Eu assisti a live dele. Ela tem um site, um canal no Instagram chamado. Gosto muito do trabalho dela, admiro muito o trabalho dela, que é Histórias de Outras Marias. Aham. Ela é muito bacana, sigam lá o canal dela. Ela é uma especialista em violência contra a mulher, violência familiar. Ela é muito boa mesmo. E aí eu assisti a live dele e gostei muito do trabalho dele, porque eu falei assim, eu não conheço ninguém. Assim, você tem muitas mulheres que ajudam as mulheres, mas homens que ajudam as mulheres é difícil, principalmente na internet, pessoas querem se expor e tal. E aí eu só conheci o trabalho dele, que eu gostei muito, e o meu. Você tem homens do sexo masculino que ajudam, mas são promotores de justiça, É. juízes, tem essas pessoas que estão ligadas com a violência, delegados de polícia, até policiais você até tem, mas na parte judiciária, mas fora dessa área é difícil, né? E aí para mim foi uma honra, eu falei, não, será um prazer, e por isso que eu estou aqui. Eu tenho um juiz, meu amigo, que é o doutor Rodrigo de Castro, que se não está aí, deve estar chegando. Ele é juiz aqui no Tribunal de Justiça de Goiás, e eu costumo dizer, Antônio, eu sou pago para fazer o meu trabalho, que é violência doméstica, mas tu não és pago para fazer e tu faz tão bem esse trem. Você é o melhor, e assim, você é o melhor, porque você é o único que eu ouvi falar de homens que fala de relacionamento de boa qualidade, que você fala por que as mulheres estão escolhendo assim, por que ela não percebe Então você fala como um homem tem que ser, como o homem tem que respeitar as mulheres, como as mulheres percebem que para os homens características de violência para elas não ficarem, principalmente no começo do namoro. Quando eu pergunto para as minhas clientes, eu falo assim, por isso que eu faço trabalho voluntário, não cobro nada para andar ao Brasil, e só para me convidar que eu vou, porque eu quero difundir o direito das mulheres de verdade. Então, para mim, isso é muito importante. E eu pergunto para elas, falo assim, mas no começo do namoro você não percebia que alguma coisa não batia? Eu falei, meu sentido aparecia umas mentiras, mas a gente vai acreditando, muitas vezes por carência, né? E não tem nenhum problema. Então eu falo para as pessoas, se você tem dificuldade de encontrar relações de boa qualidade, contrata um psicólogo, um psicoterapeuta para te acompanhar, porque é uma pessoa de fora. Porque uma amiga fala, a mãe fala, você acha, não, vocês estão com ciúmes de mim e tal. Mas uma terapeuta vai perceber traços de psicopatia, narcisismo, sofrimento, carência emocional, dependência emocional muitas vezes, né, borderline. Então, são características de pessoas que não sabem lidar muito bem com essas relações e precisa de ajuda. E aí eu brinco nas minhas lives e com as minhas clientes que eu falo, quando a gente não sabe dirigir, a gente não contrata uma autoescola, não tem problema. Quando a gente tem dificuldade de encontrar relações de boa qualidade, contratar um psicólogo para ajudar a gente. E não é feio, porque a gente não aprende isso na escola, na casa, nem com a família, e nem com os amigos. Então, acho que isso é uma coisa para prevenir, tá bom? E Mas eu tô eu aqui para acho, ser... assim, pegando o gancho do senhor, Hum. assim, num relacionamento, quando o relacionamento começa a ter alguma mentira, ou a pessoa começa a fazer promessas que não cumpre, né? Aí já começa a dar aquela, né? Aquela coisa que aquele relacionamento que aquele homem, né? Que aquele homem não vai cumprir com as promessas dele, que é te amar, respeitar, né? Porque se ele está fazendo uma promessa e não cumpre, e começa um relacionamento muito bonitinho, eu te amo, eu te quero, mas o eu te amo, tu és só minha, te quero só para mim, já está errado, né? Porque é o que eu estava falando até com a doutora Vanessa. O amor hoje em dia já não é amor, é posse, né? A pessoa, o eu te amo, tu és minha, ou eu te amo, eu sou... Gente, que é isso? Amor é liberdade. Amor é a pessoa ser feliz, quer que a outra pessoa seja feliz, né? Já isso é que é amor, é liberdade, né? É prosperidade. Se eu quero que você seja feliz,
independente comigo ou com outra pessoa. Se é comigo, eu estou sendo egoísta, né? Por que tem que ser feliz comigo? Tem que ser feliz com quem a pessoa quiser, não é comigo. E a nossa sociedade ainda não entendeu isso, né? E outra coisa que eu costumo falar é assim, é que o homem olha para aquela mulher linda, né? E num dia que conheceu aquela mulher, ela tá com um shortzinho, ela tá com uma sainha mais curta, tá com um topzinho, e ela olha e diz, nossa, que mulher linda, que mulher gata, né? Que mulher maravilhosa. E aí, quando eu conquisto aquela mulher para ela já não pode mais vestir aquela saia, vestir aquele top. Não consigo entender isso. Por quê? Claro que eu entendo, né? Eu estou fazendo só um sarcasmo. Uma provocação, né? Que é bom para o diálogo, porque é uma sociedade. Eu estou montando um curso que tem um olhar de uma psicóloga, de um psicoterapeuta, de uma filósofa, de um advogado, que é por que eu tenho dificuldade de encontrar relações de boa qualidade. E lá eu uso a filosofia, eu uso a antropologia para explicar isso, eu uso a psicologia, Freud, Lacan e Jung. Então, são vários olhares para explicar até o príncipe da Disney, que não existe, que é um mito, né? O que é o romantismo? Eu estava até brincando, foi um dos papos que eu conversei com a doutora lá no Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no jantar, e eu falei com ela, doutora, você sabe o príncipe da Disney, ele não existe. Eu sou romântica, não existe. O movimento, o romantismo é um movimento literário, artístico, da Idade Média. Então, e aí a Disney pega esses contos, a maioria da Europa, que são contos, populares, que são para adultos, e aí o Walt Disney traz isso para criança, numa linguagem de desenho, e aí você tem um homem perfeito, mas isso não é real. Você tem esse mito do romantismo, porque quando a gente vai estudar o movimento romântico, é só para você entender, o romântico é a Idade Média, como é que as pessoas casavam na Idade Média? Quando a pessoa nascia, em algumas religiões, principalmente mais conservadoras, o judaísmo, você, quando era criança, já era prometido, a família já falava, você vai casar com ela e ela vai casar com você. Então, os nobres, os reis trocavam poder com as mulheres, com os filhos. Então, e aí vem o movimento romântico para falar assim, o meu amado. Então, eu vou casar com o meu amado. Então, na literatura, porque eu quero escolher. Então, é uma coisa de liberdade, não é do cara perfeito. E eu gosto muito do Shakespeare, porque ele, qual que é o modelo do amor romântico, do amor perfeito? É Romeu e Julieta. E ele vai falar o quê? Durou 2 dias e é uma tragédia. O amor perfeito não existe, entende? O único amor perfeito... Então, olha lá como é o movimento do romantismo da Idade Média. Vamos tentar entender. São 2 famílias que se odiavam, mas os 2 se amavam. Então eles falam assim, a gente vai contra a nossa família, a gente não vai fazer parte disso, mas acontece um monte de coisa na peça, que eu não vou dar spoiler, assiste os filmes, assiste as peças, e os 2 morrem. Então, o mito do amor romântico, esse mito do amor perfeito não existe. Mas existe o quê? Eu posso fazer uma escolha. Eu posso escolher pela liberdade, eu vou escolher o que é melhor para mim. E no curso eu falo isso, estou mostrando que então a gente não fala do amor romântico, a gente não fala de romantismo, a gente fala de relações de boa qualidade. E então isso que é o mais importante. E aí quando eu assisti a sua live, Curitiba, o nome dela, se você puder lembrar, eu agradeço, para dar o crédito a ela. O que eu vi? Você tinha um olhar muito diferente. Eu falei, nossa, ele tem um olhar muito bacana, que eu não vejo os homens falarem sobre isso, nem artistas e tal. E aí, como fala o seu amigo juiz, realmente é isso mesmo. Você faz muito bem o seu trabalho, que não tem gente fazendo. E eu fiquei muito feliz de ser convidado. Eu estou aqui para tirar dúvidas, eu estou aqui para poder ajudar e falar um pouco do que é violência doméstica, o que é relacionamento de boa qualidade. Eu não sou um cara que fico falando só da lei, eu também falo dos direitos, mas eu preciso entender que as pessoas precisam
sair desse processo de violência e não repetir mais. Porque mesmo quando sai, se não tiver um tratamento, por isso que eu tenho uma equipe multidisciplinar, que tem a doutora que é psiquiatra, eu tenho psicólogas, eu tenho assistentes sociais, eu tenho enfermeiras que sabem acolher. Então, para quando ela está vindo do estresse pós-traumático, de um trauma, a gente poder também poder ajudar essas pessoas a se curar, a passar pelo trauma de uma maneira que ela possa saber que aquilo é só uma fase. E a gente pega isso, a doutora Vanessa é minha assistente técnica, a gente leva ela para falar com o juiz, a gente leva as psicólogas para falar com o juiz, para mostrar, porque o juiz não sabe lidar com isso. Então, principalmente estelionato emocional, tem muito preconceito. Mas ele colocou uma arma na sua cabeça, você deu o dinheiro para ele, você se endividou, por quê? E aí mesmo as delegadas que sofreram anos e anos e anos, que não são dependentes emocionais, que passaram em carreiras, que são delegadas, que são promotoras, não entendem. Falam assim, como assim? Então, tipo, eu não faria isso. Mas não entende que essa mulher tem uma certa dependência emocional que foi construída por muito abandono da de dependência. A gente precisa ajudar ela a andar com as próprias pernas, para não depender de mais ninguém, né? E quando a gente vai estudar os ciclos de violência, a gente percebe que isso começa na infância familiar, depois nos namoros de adolescência, e depois ela arruma maridos abusadores, e até os trabalhos, quando a gente vai, ela tem chefes abusadores, assediadores. Então, um ciclo de violência que a gente precisa quebrar. Então, não é só fazer justiça, isso é mais importante também, mas também, e aí eu falei para a doutora, quando eu apresentei o projeto, falei, doutora, eu uso o projeto, eu uso o processo para essas mulheres falarem. Então, a primeira coisa que eu faço, quando termino de atender, eu falo, eu preciso da história da sua vida. Você vai escrever ela para mim e a gente vai levar isso para os tribunais. Você quer? Não, não quero. Então tá bom, então não é comigo. Você vai procurar um outro advogado, você pode ir sozinha, mas eu vou te ajudar. Se você tem vergonha disso, eu não posso te ajudar. Primeiro que eu falei, você não vai ser exposta, primeiro porque tem sigilo, o seu processo corre sob sigilo. Eu tenho até uns abusadores que ligam para alguns abusadores que eu pego os casos, que eles não conseguem me quebrar na justiça. Eu falo que eles são abusadores, crimes e um monte de coisa, cobro indenizações e falo de um monte de crimes que eles fazem. E aí, como eles não conseguem me tirar, eles começam a me falar mal de mim. E aí eles falam assim... Não, eles falam para a mulher, olha, seu advogado não sabe de nada. O que ele escreve lá não é nada. Então, e aí eles falam assim, eu coloquei aqui no Jus Brasil, não parece o nome dos seus advogados, não tem um processo de família aí, nem de Maria da Penha. Aí eu falo para ela assim, doutor, eu estou com medo. Eu falei, olha, todos os meus processos, 90% dos meus processos, são Maria da Penha e Justiça de Família. E são em sigilo, você não vai ter acesso. E eu nem posso dar isso. Então assim, entende como a mentira aparece? Mas se ela não está bem, ela vai acreditar nele, né? Então ela vai acreditar nele. Então, só para você ter ideia, as pessoas não sabem que é sob sigilo. Eu tenho medo de ir lá denunciar, elas vão ver. Não vai ver nada, entende? Não tenha medo. Entende? Uma coisa que eu vejo muito no judiciário, doutor, já que falando um pouquinho de lei para a gente deixar as nossas mulheres mais tranquilas, que eu cobro também aqui quando eu faço o meu serviço, cobro muito do judiciário essa atribuição, é quando a gente vai na lei de Maria da Penha, né, e pede a pensão alimentícia provisória, tanto para a mulher como para os filhos, né? E a maioria dos juízes a gente sabe que nega, né? A maioria dos juízes eles não concedem e remetem para a vara da família, né? Que é uma coisa completamente errada, porque a Lei Maria da Penha, artigo 22, a linha B ou C, se eu não estou em erro, está lá os alimentos provisórios para essas mulheres. E eu costumo dizer até para alguns juízes, que eu sou amigo e a gente convive, e eles fazem isso, quando chega na mão deles, de facto fazem, né? Porque, assim, quando o juiz não libera esses alimentos provisórios, tanto para a mulher como para os filhos,
a tendência daquela mulher voltar ao relacionamento de novo é muito grande, né? Por falta de violência financeira. Primeira coisa, né? Primeira, só separar um pouco, só para você entender como que a gente quebra isso, tá? Então, vamos tentar entender. A gente tem que rodar com a roda que existe. Então, a gente vai ter que entender que juízes que têm várias especializadas de criminais ou várias especializadas de violência contra a mulher, isso existe, mas pode ser que caia também várias normais, várias criminais, e o juiz vai falar, isso não me pertence, eu já tenho muito processo, a gente tem que entender que tem mesmo, é pouco juiz para muito processo, então isso existe, e ele manda para a questão. Então eu vou falar para os advogados, o que você faz? Quando você pegar um caso desse, você vai para a vara de família. E mesmo na vara de família costuma negar. Por que nega? Porque você não faz a prova. Então, primeira coisa, se eu estou pedindo então vamos dica aqui profissional, para advogados que atuam nessa área. Você precisa... Primeira coisa, quando você percebe que ela tem uma violência financeira, uma violência emocional. Quando é violência física é mais fácil, porque tem a violência física, tal, você consegue uma medida protetiva, tal. Mas quando é psicológica, primeira coisa que você tem que perceber é, preciso mandar essa mulher tem condições? Essa é a primeira questão. Então, primeiro vamos falar quem não tem condições, né? Quem não tem condições, a gente manda para o CAPS, tá? Porque ela está passando por processo. Em algumas cidades tem centros de referências da mulher, que tratam com psicólogas, com assistente social. Ela faz o primeiro acolhimento, mas depois precisa dar continuação, continuar o tratamento, aí você manda para o CAPS, para a UBS, para tratar essa mulher. E é lá que você vai fazer a prova. É terapia de grupo, ela precisa ser monitorada, porque é esses relatórios que vão dar a sustentabilidade que ela está incapaz para o trabalho, quem vai falar isso é o médico, e os advogados não fazem isso, entende? Não fazem a prova, por isso, assim, contratar uma assistente técnica é caro, mas é fundamental, tá? Para você fazer um bom trabalho. Por quê? Porque nesses casos são casos de violência e de estresse pós-traumático. Então, o judiciário não sabe lidar com isso. Se você for lá violentado, você vai qualquer hora lá na delegacia e você passa por um corpo ele te manda para o ML, tem um médico perito lá para fazer isso. Mas se você aparece com uma violência psicológica surtada lá, não adianta ser no ML que ninguém vai te atender. Entende? A pessoa não vai falar, vamos marcar um psiquiatra, você tem que se cuidar. Ninguém sabe lidar com isso. A Lei Maria da Penha fala que das delegacias tem que ter psicólogas, tem que ter assistente social, mas não tem dinheiro. Então, aqui eu vou voltar a falar, aqui eu sou pesquisador de políticas públicas e não tem a ver com político institucional, mas a gente tem que falar. O governo Bolsonaro destruiu tudo que era de direitos e começou a perseguir as mulheres, principalmente mulheres que foram violentadas por crianças, violentadas por estupro e tal. Começou a perseguir médicos que fizeram estupro legalizado com autorização judicial. Então, eles destruíram todas as redes de proteção. O que ficou foi com muita luta de ONGs e tal, mas a gente sabe que não avançou em nada. Não criaram uma delegacia nova, não fizeram nada nesse sentido. Então, ou a gente vota em políticos que coloquem dinheiro no orçamento para isso, ou a gente vai cada dia ter uma lei perfeita, mas não tem o aparelhamento. Só interromper para completar a sua fala. A gente não é político, nem eu gosto de falar de política, nem de A, B, nem C, mas só completando o que você está falando, quando o ex-presidente Bolsonaro ganhou para presidente da República, né? Então, quando ele saiu, o orçamento que a gente tinha para a violência doméstica no estado de Goiás era de 251 milhões. No ano de 2020 passou, ele já era presidente, né? Que a gente sabe que fica um orçamento do passado para o próximo ano, né? No 2020, que é o orçamento dele, passou para 150 milhões, caiu 100 milhões. E em 2021 passou para 50 milhões. E agora, quando ele saiu, não sei se vocês viram, quem quis ver estava lá, né? Não estou aqui criticando, só estou dizendo... Não, a gente precisa dar dados, a gente é um pesquisador, a gente é sério, a gente só está falando que a área que a gente atua foi assim,
Pode ser que ele seja bom em outras coisas, não estou falando, mas na área que a gente atua foi uma destruição. Na realidade que aconteceu, né? E aí, na saída dele, o orçamento que ele deixou foi de 15 milhões. Uma pouca vergonha, não paga nem os policiais, filha. Paga nem os delegados. Uma pouca vergonha, né? Como é que a gente combate a violência doméstica num estado desse tamanho com 15 milhões? Não tem jeito, né? Então, assim, é lamentável, assim, só por causa daqui, não dizer que alguém não vir aqui dizer que você está falando de político. Não é isso. É dar dados. É assim, o que a gente quer falar é números. Vai ver o orçamento, é público, ver quanto gastou. É assim. O portal da transparência que está lá escrito o que eu estou falando. Então, então a gente aqui estamos aqui para abrir a cabeça da sociedade, porque assim, o Brasil é um dos países que mais mata mulher no mundo. Então, quando eu falo para assim. É um dos países que... E só perde para países do terceiro mundo, né? Que é o caso de Irão, de Irão, nomes que às vezes as pessoas nem nunca ouviram falar, né? Azerbaijão, né? Só, né? Que tem como base o islamismo, onde a mulher tem pouca capacidade na própria religião, são muitas vezes sistemas teocráticos, que é o que? A religião comandando o Estado, né? Não são democracias, né? Então não tem nenhum problema, mas a gente precisa entender que isso é um fato real e o Brasil é um dos países que mais mata mulheres. Então quando a gente fala assim que se você chegar lá com denúncia, com áudio de que ele vai te matar, você vai ter a medida protetiva, ou se você foi violentada, você vai ter. Por quê? Porque o foco é a epidemia é a morte. Essas questões patrimoniais, essas questões de violência psicológica, como não tem dinheiro e falta pessoa, o foco é salvar mulheres. Então precisa condenar esses caras, né? Então, eu entendo também, eu não estou falando que é ruim ou bom, eu só acho que falta dinheiro mesmo, não é prioridade. E uma coisa que eu acho que só vai mudar é quando a sociedade perceber que isso é uma epidemia de matança de mulheres e ter uma lei federal, né, com iniciativa popular ou não, que as mulheres se mobilizem para quê? Para que seja um crime hediondo. Então, matou mulher vai ser crime hediondo, é preso, não vai ter regra de transição, não vai ter nada, tipo, aí você vai começar a dar prioridade realmente ao que é importante, que é salvar vidas, entende? Então, esse é um pouco do meu olhar, eu estou aberto a perguntas, se o senhor quiser perguntar, eu posso também falar sobre outros assuntos, não tem nenhum problema. A gente já está meia hora aí na live. Eu fiquei, só estava aqui, eu acho que é crime hediondo, não é não, doutor? Oi? O feminicídio já é considerado crime hediondo, não é não? Não, violência doméstica tem que ser crime hediondo. Todos. A Maria da Penha inteira. Então, assim, queima financeiro, crime hediondo. Então, porque é o que os homens falam. Não, estou falando de morte, não. Estou falando da Maria da Penha. Crime hediondo. Então, assim, violência ameaça contra a mulher, crime hediondo. Você vai ser preso, vai ficar lá, tipo, não vai ficar aguardando julgamento, não vai ter direito a todos esses benefícios de... Então, assim, não tem. Entrar no patamar de um crime que a sociedade não quer mais, entende? Mas a gente tem que ter cuidado também, doutor, no olhar, que infelizmente a gente também tem isso, né? A gente tem aquela mulher que às vezes também se aproveita da Lei Maria da Penha para uma denúncia que ao fim chega lá no final e só arquiva o processo e não faz mais nada, né? Então vamos lá, pela experiência, olha, eu advogo desde abril de 2014. Ano que vem vai fazer, hoje não, mas eu vou até que ver quando foi que a minha diplomação, mas só para você ter ideia, vamos fazer 20 anos, e assim, eu peguei um caso em 20 anos. Então eu acho que tem que ter uma punição. Eu acho que a lei tem que falar, quem fazer simulação e tal, peguei um caso. Então eu tô falando assim, 99%. Aqui nós temos uma taxa de 3%. Tudo bem, não, claro. Mas assim, é muito baixo. 97 a 3 é muito baixo. Mas eu acho que tem que ter a lei Maria da Penha, tem que falar.
Se as mulheres usarem isso, tal, tem que ser condenada, tem que ser, e tem que restituir o judiciário pela máquina, pagar o salário, quanto é o custo do salário dos juízes, dos delegados e cobrar delas. Acho que o Estado tem que fazer isso. Entende? Acaba isso, tá? Então, eu não sou a favor, porque para mim, quem denuncia e usa isso de uma maneira... Porque esses 3% é o que os conservadores falam para não ter avanços. Tem mulheres que fazem isso. Não, mas vamos na estatística. Quantos estão morrendo e quantos tem a denúncia que não dão certo? Então, não, mas eu sou a favor da verdade. Eu chego para as minhas clientes e falo assim, ó, você não pode mentir nunca para um advogado, você não pode mentir nunca para um médico e nunca para um psicólogo, porque se faltar alguma informação, a gente pode destruir a sua vida, a gente pode salvar, mas a gente pode te matar também, entendeu? Se você não fala que tem uma doença e ela te dá ou alguma coisa, uma doença que você toma um medicamento que você vai usar, você vai morrer. Então, assim, é só para entender que essas 3 profissões são muito complexas e eu faço parte desse 1/3, entendeu? E eu trabalho com a verdade, eu falo assim, não tem mentira aqui, é sempre a verdade, sempre a verdade, sempre a verdade. E eu não tenho medo de homens abusadores, não tenho medo de homens abusadores. Eu também tenho, não. Não tenho. No texto do doutor viu, eu coordeno no grupo reflexivo para autores de violência, né? E a gente tem horas que a gente é pensado, mas eu também não tenho medo, não. Eu não sei, nem sei o que é isso, medo também, não. Não, tem que se impor. Não dá. Por isso que eu estou falando, eu só conheço eu e você. Então, para mim é uma honra ter 2 homens falando sobre Maria. Sempre tem um homem e uma mulher, mas 2 homens falando sobre direito de mulher eu nunca vi. Eu nunca vi uma live assim, entende? Então, estou muito feliz. Deus, né? Estou muito feliz. E a gente vai fazer várias, né? Com certeza, né? Então, a gente vê essa importância, né, assim, desse combate à violência doméstica. E, assim, graças a Deus o povo acha que a violência doméstica aumentou, né, doutor? Eu acho que não, eu acho que a mulher ganhou mais coragem para denunciar, né? Pelo meu trabalho, pelo trabalho do senhor, pelo trabalho de todos nós em conjunto, que queremos taxa de violência doméstica 0, né? A gente consegue passar essa credibilidade para as mulheres, né? Para as mulheres começarem a ter mais confiança no nosso trabalho, né? Para as mulheres verem que, de facto, o judiciário funciona quando é bem aplicado, quando contrata um bom advogado, um bom psicólogo, uma boa equipe para fazer todo o suporte, todo o acompanhamento dela, né? Então, porque a gente tem processo, tem medo, tem processo de autossabotagem, essa mulher já não confia, e aí eu falo para ela, olha, ela não confia nos homens, então pega um advogado homem, então fala assim, putz, será que ele é abusador também, né? Aí o marido fala que é mentiroso, e aí é uma difamação, mas tudo bem, faz parte. Não tem o que mais eles gostam de fazer é mentir, né? Então, pra mim é normal. Você quer acreditar nele, acredita. Mentindo, né? Porque ele foi lá em frente ao juiz e disse que amar, respeitar na tristeza. Claro, faz o resto da vida, né? O resto da vida já não acontece, né? Sim, claro. Não, sim, é verdade, é isso mesmo. E a gente está aqui com esse olhar, né? Então é só para a gente perceber que eu brinco, né? Que no amor e na guerra, né? Vale tudo, até matar. E aí eu falo assim, ó, na separação, eu brinco com as minhas clientes, falo, na separação e na guerra, quem é a primeira vítima? O senhor sabe quem é? A primeira pessoa que morre, a primeira coisa que morre, não é uma pessoa que morre. Não é. É a verdade. Sim, com certeza. Porque assim, é sempre você que é a culpada, eu que sou o bonzinho, você é a culpada. Então, essa é a primeira questão. Na guerra, se eu falar onde eu estou, o outro vai lá e me mata. Então, e aí você tem que fazer contra propaganda, na guerra para você falar que o outro está mentindo, que não matou, que matou. Então, assim, a guerra da informação é o que ganha uma guerra, basicamente, tá? Então eu falo, no amor... E eu gostei muito da sua metáfora também, daquela da psicóloga que é a escola de condução, né? Quando a gente não sabe dirigir, a gente contrata uma escola de condução para nos ensinar. E quando a gente não sabe dirigir, não, eu achei... pode usar, você vai me citar, senão eu vou cobrar direitos autorais. Eu não sou um homem que ajuda mulheres e vou aí tirar o sapato e vou bater na sua cara, hein? Eu sou violento, hein?
Se não citar que foi eu Não, lá da condutor. Eu adorei essa metáfora. Tudo bem, tô brincando. Colocado, né? Assim, a pessoa faz a pessoa parar e pensar. Porque a pessoa fala assim, Armando, eu tenho o dedo podre. Eu falei, peraí, vamos amputar o dedo. O patriarcal que vem lá de trás, né? Você tem dedo podre. Eu falei, não, você não tem dedo podre, nada disso. Seu dedo é podre? Não, não é. Aí eu brinco com uma brincadeira, porque eu uso. É muita tragédia. Quando elas começam a contar a história, e aí eu tento fazer humor, não humor assim, para maltratar, mas brincar com certas coisas. Aí eu falei, mas você já teve outros relacionamentos, né? E era legal? Não, eu nunca fui amada. Aí eu falei, você parece curva de rio, só para tranqueira. Uhum. Sabe curva de rio? Vai parando as coisas, assim, tipo... Então eu brinco com essas coisas, que não é uma coisa para maltratar, mas falar assim, ó, você tem uma dificuldade e precisa resolver isso, não é? Vamos tentar dirigir o carro de uma maneira diferente, né? Não, muito bem colocado. Muito bem colocado mesmo. Eu adorei. Então tá bom. Doutor, eu acho então, um pouco desse... nossa live. Já vai cortar? Tudo bem, já deu uma hora já? Ih, já passou, mas vamos, enquanto eu... Não, vamos embora. Olha, eu tenho, é feriado até amanhã, de manhã eu tô tranquilo aqui. Tem alguém para mandar perguntas? Eu não entrei aqui ao vivo. Ninguém mandou perguntas na então deixa eu falar sobre um pouco do que quem está me vendo pela primeira vez. Eu vou falar um pouco do que é relacionamento de boa qualidade e alguns direitos que as mulheres têm muito medo e para elas não terem medo, tá? Então, primeira coisa que você precisa entender eu tento... Olha, tem uma moça, vou ter que sair, depois voltarei para assisti-lo. Parabéns, foi bom. Muito obrigado pelo retorno, Jaque. Fiquei muito feliz. Deixa eu só tentar explicar. Eu separo relacionamentos de boa qualidade em três tipos. Eu falo assim, ó, quando você vai olhar os relacionamentos na sociedade, você percebe que a maioria das famílias, os relacionamentos não são de boa qualidade. E aí eu faço uma estatística que fala assim, ó, 10% das relações são de boa qualidade na vida. E aí eu separo em três. Falo, olha, tem amizades de boa qualidade, onde você escolhe os seus amigos, porque você tem afinidades, né? Você tem gostos em comuns, isso é uma questão. Então eu tenho amigos de boa qualidade, que eu falo que é mais ou menos 1/3. E depois eu tenho sexo de boa qualidade. Então eu tenho mulheres hoje, homens, mulheres, principalmente as mulheres que se tornaram independentes, que têm carreiras, e hoje elas não querem um relacionamento que não seja de boa qualidade. Então ela não fica sozinha, mas muitas vezes ela encontra algum rapaz que tem uma química, e ela fala assim, ele não dá para me casar com ele, mas ele tem um sexo de boa qualidade. Os homens sempre tiveram. Na história da humanidade, eles tinham a mulher dele em casa, mais conservadora, e eles montavam casas para prostitutas, ou iam em prostitutas, onde eles tinham a prostituta dele lá, separada, que só saía com ele. Então, os homens sempre tiveram esse sexo de boa qualidade na história da humanidade, tá? E as mulheres estão começando, que a gente fala que é o PA, que a gente fala que é o crush, que são mulheres que perceberam que elas também têm o direito ao prazer. Os homens sempre tiveram, mas as mulheres não. E elas estão começando a perceber que elas podem ter. Então a gente tem amigos de boa qualidade, por afinidades, e a gente tem sexo de boa qualidade, que a gente escolhe por química. Agora eu falo, para você casar com uma pessoa, ficar noivo dessa pessoa, morar junto dessas pessoas, até para você ter uma união estável, que é como se fosse casado, o que eu falo? Primeira coisa, você tem que ter afinidades. Então, se eu sou da noite, eu preciso de uma pessoa que seja da noite. Então, eu já tive uma experiência que eu tinha uma relação de boa qualidade de namoro, mas a pessoa era do dia. Então, 8 horas, 9 horas da noite, ela estava dormindo, eu não conseguia assistir série, eu não conseguia assistir filme. Eu tinha que assistir filme de manhã e eu não odiava, porque eu sou da manhã. Então, assim, eu tinha que chegar cedo e eu gosto de sair à noite para dançar, para celebrar a vida, para shows, artes, então, e cultura. E ela não. Então, isso pega no cotidiano.
Então, isso é uma questão importante. Afinidades eu gosto mais de arte, eu gosto mais de ficar... tem pessoas que gostam de ficar mais em casa, tem pessoas que gostam mais de sair. Então, por quê? Porque isso é importante. Porque senão eu não vou... um tripé que eu falo de relacionamento de boa qualidade, para estruturar, vai ficar meio perneta. Então, eu preciso de coisas que gostam das mesmas coisas, ou essa pessoa é tão interessante que ela me mostra coisas novas e eu gosto das coisas dela, né? Eu não vou porque é só por fazer por ela, se uma hora cansa. Então, isso é muito importante. Então, eu brinco com as psicólogas que trabalham comigo, que eu falo assim, você tem que se apaixonar não por um estranho, mas por seu melhor amigo, que é aquele que te entende, que é aquele que você consegue conversar por horas sobre qualquer assunto, né? Então, tem que ser esse tipo de afinidade, uma afinidade de amizade, de coisas boas, que é sempre bom estar ao lado daquela pessoa. Então, essa é a primeira importante, afinidades. Então, é uma pessoa que gosta mais de estudar, é uma pessoa que gosta de valorizar o outro ou não gosta. Então, se eu gosto muito de estudar, ele vai falar, mas por que você vai estudar? Então, não vai entender que ela é mais intelectual, ele é mais execução. Então, não tem nenhum problema, ele precisa encontrar alguém que seja do universo dele, porque senão ele começa a sabotar, ou ela começa a sabotar ele. Então, afinidades é uma coisa importante. Segunda coisa, um pouco de química, não precisa ter muito. Por quê? Essa pergunta porque sexo... para você, doutor. Qual que é? Sexo 3. Depois eu falo sobre fetiches, tá bom? Pode anotar aí que eu vou responder no final. Eu respondo. Eu sou um especialista em relacionamentos liberais, tá? Eu tô com um caso de violência dentro do relacionamento liberal, tá? E eu vou um dia só falar sobre violências dentro... é liberal, casamento aberto, não tem violência. Tem. E eu vou eu tenho um caso que é pesado, tá? Ainda, né? O ciúme é relativo, tem regras. Tem regras. Mas tem abuso também e tem violência, tá? Principalmente física e psicológica, mas é ligado aos fetiches. Não é violência de bater, é um outro tipo de violência, tá bom? É bem complexo que eu vou fazer uma live só sobre isso. Tudo bem? Então, eu tenho uma especialista na minha equipe que só estuda isso, tá? Então a gente vai fazer um tema só para falar de abuso. Vai ser legal, vai ser muito bom, porque ninguém fala sobre isso. Mas eu vou falar de sexo a 3. Então, uma questão. Então, primeira coisa, eu tenho que ter afinidades para ter amizade, eu posso ter sexo de boa qualidade, então o sexo tem a ver com violência. Então, casais que se dão muito bem na cama, basicamente, são muito ruins de relacionamento. Por quê? Porque eu destruo ele das relações, só que à noite eu vou destruir. É uma raiva um do outro que se encontra e explode. Então, um quer destruir o outro, mas no sexo isso é legal. Entende? O sexo gosta do que é proibido, do que é diferente. Quanto mais diferente, quanto mais louco, aí ela vai entrar nessa coisa do universo liberal. Isso faz parte de um universo que eu vou entrar, mas é mais complexo. Então, entender isso. O sexo é violência, o sexo é sedução. Então, quando eu quero seduzir alguém, eu coloco a minha melhor roupa, eu me maqueio, eu não estou de verdade. Amor, não. Amor é carinho, proteção, segurança. Sexo, não. Sexo é perversão. Se eu bato, se isso faz parte Parece que o nosso processo interior, quando tem o proibido, é mais gostoso. Então, a gente veste fantasias, criam coisas muito diferentes para isso. Então, e aí a gente tem mais prazer, mais diferente. Então, casais que têm um sexo de muito boa qualidade, as relações costumam não ser muito boas. Então, casais que têm um relacionamento de boa qualidade, o sexo, ele tem que ter um pouco de química. Porque assim, eu preciso gostar do cheiro dele, eu preciso gostar do gosto dele, do beijo dele. Então, não dá para casar com uma pessoa que você não gosta de beijar, que o beijo dele seja ruim. Se o beijo é ruim, 90% da estatística fala, se o cara beija ruim, o sexo é ruim. Se o beijo dela é ruim, o sexo é ruim. Tá? Então, são termômetros que a natureza deu isso pra gente e a gente tenta passar por cima disso. O beijo é muito importante. Tem muito a ver com química. Né? O começo de tudo. Tudo de tudo. Então, não dá... Então, aí
Casais que têm boa relação no dia a dia e tem um pouco de química, quando é muito jovem, 20, 30 anos, que os hormônios estão à flor da pele, beleza, não tem problema. Mas quando chegar aos 40, 50, os hormônios começam a descer, e aí o sexo já não é com aquela qualidade. Casais que têm mais liberdade para conversar, começam a trazer esses fetiches para dentro da relação, mas, como fala um psicanalista muito famoso, Flávio Gicovati, ele fala assim, não é todo mundo que pode viver essas experiências de fetiche, porque não aguenta. Então, não aguenta. Tipo, eu tenho vontade, os homens, 90% dos homens, têm vontade de sair com 2 mulheres. Isso é fantasia de adolescente. Tá vendo? Porque um homem de 40, 50 anos não aguenta 2 mulheres. Não consegue dar isso, não consegue dar prazer para uma, que elas falam, mas ele não dá prazer, ele é devagar. Mas essa coisa do poder, do homem ter 2, né? Machismo. Mas gera poder. Eu tenho 2, fala para os amigos, tal. Então, entender a primeira questão é isso. Então, isso. Trazem esses fetiches, brincam na cama, isso eu acho que é bacana. Levar isso para a real, eu não sei, porque eu já vi vários casamentos que chegam para mim, que acabaram porque foram para o universo liberal e um não aguentou. Não aguentou. Então, e gerou dor, gerou sofrimento, a pessoa chora depois, sabe? Então, eu acho que se você quer abrir a sua relação, quer fazer, procure o motorista lá para te ensinar. Tem uma sexóloga, terapia de casal com sexóloga, para ver se você tem perfil. E ela vai explicar como é isso, porque assim, vai entrevistar vocês vão falar com uma psicóloga, porque o ser humano não... O ser... muito boa. E aí, eu acho que essas pessoas podem te orientar para ver se esse casal tem um problema de relacionamento ou um problema sexual. Então, não sei. E aí, eu não sou contra nada, tá? Eu só estou falando que cada um vive os seus sexos, os seus fetiches do jeito que querem. Mas não pode obrigar o outro, tá? Porque isso gera violência, gera dor e sofrimento. Pessoas que fazem... Menage à Trois, que é o nome, quando sai, lá não tem problema, mas quando sai, começam a ter crise de choro, de pânico, porque entra depois, tem a culpa da sociedade moral, cristã, sabe assim, que eu fiz errado, eu não sou isso, minha mãe não era assim. Então a gente tem 10 mil anos de história de monogamia, então como que a gente está quebrando essa regra? Tem pessoas que conseguem lidar isso sem culpa, mas eu acho que isso é muito complexo e eu acho que isso tem que ter um tema e pessoas que saibam falar disso, especialista, porque senão a gente começa a falar é tudo normal ou não há. A gente está numa sociedade do prazer. Então, uma sociedade do prazer. Então, tudo pode. Não sei. Eu acho que tudo pode para algumas pessoas. Não é para todo mundo. Não é porque o remédio dá certo para algumas pessoas que para outra vai dar. Então, precisa ter uma médica, uma sexóloga, uma psicóloga para conversar com esse casal, para que eles não saiam traumatizados dessas relações. Aqui entendeu? a nossa seguidora Ana Carolina Sanches, penso eu, que é assim. Ela está fazendo essa pergunta. A minha dúvida é em relação ao fetiche de um homem ver a sua mulher com outro homem. Não contra outra mulher. A gente pode deixar isso uma live mais específica com a sexóloga. Para mim tudo bem, mas isso eu sei o que é. Isso eu sei, que é a minha área de estudo. Então, isso eu sei. Então vamos tentar entender. A gente está entrando agora num universo, isso eu posso falar porque eu estudo isso. Então eu vou só para continuar aqui, BSMB. Eu vou só pegar aqui, só para eu não errar o que é, para vocês pesquisarem lá, tá? Só para não errar o conceito aqui, tá? Então, vamos lá. Esse tipo de fetiche,
ele entra dentro de uma categoria chamada BDSM. O que é isso? É uma definição para falar sobre sadismo. Tem todo um projeto, é muito complexo, ele está dentro, e aí você entra, esse homem que quer ver a mulher com outro, ele se chama, dentro desse universo BDSM, tem vários tipos, até de dor, prazerador, dominação, tal. Isso é uma categoria dentro desse universo, que é pouco falado, que é o voyeurismo, que é o prazer no olhar. Então, tem homens que não gostam de fazer o sexo. Depois a gente pode depois chamar um especialista para falar por que ele é assim. Eu sei, mas eu não vou entrar porque é na minha área, tá? Eu estudei isso com psicólogas, mas eu não vou falar isso porque eu sou advogado, tá? Mas aí a gente pode falar um tema específico, uma sexóloga, psicóloga, para falar sobre isso. E aí eu posso dar minha opinião, porque eu tenho casos assim, de minhas clientes, elas falam, isso mesmo, Armando, tal, é isso. Então, mas com uma pessoa que entenda. Então, esses homens têm prazer no olhar. Então, o voyeurismo é um homem, ou mulher também, mas mais comum em homens, que é o prazer no olhar. Então, ele quer ver o homem dela, a mulher dela com o outro, para sentir prazer. Então, e aí eu tenho uma tese, que é sociedade virtual, onde os jovens é iniciado virtualmente, onde ele se relaciona virtualmente, principalmente uma sociedade que quando esses homens estiverem maduros, vão ser voyeurs, porque ele não se relaciona, eles só se masturbam, a masturbação é a fonte principal, ele tem pouco contato físico, ele só tem a questão virtual, e aí quando ele vai fazer, muitas vezes ele não sabe, porque é igual andar de bicicleta. Quanto mais você faz, mais você aprende. Né? Então, você não vai ter prazer, muitas vezes, no primeiro... Você não vai se soltar a mulher nem o homem no primeiro encontro. Vai se construindo e aí vai melhorando a relação. Então, e aí esses homens, por serem imaturos, e aí não tem a ver com idade, pode ser assim, a maioria são velhos. Nos meus estudos, eu percebi que o voyeurismo é uma característica lá, que eu estudo isso há 20 anos, que eram homens que chegavam depois dos 40, 50 anos, viravam voyeurs. Por quê? Porque ele entrava na andropausa, caía a questão do libido dele, e ele não se sentia mais homem para mulher. São mulheres muito bonitas, muito exuberantes, e aí ele queria que alguém desse prazer para ela, porque ele não se sentia homem mais. E aí ele tem o prazer no olhar, tá? Então, são homens que têm esse tipo. E aí uma característica dentro do voyeurismo, que a gente fala chama cuckold, ou entre aspas, corno mesmo, homens que gostam disso, são homens que gostam de ser humilhados. Então a humilhação faz parte, aí por isso você entra no sadismo, nesse ambiente, tá? Porque faz parte da humilhação. Então ele é voyeur e gosta de ser submisso. Então o outro homem, em algumas práticas, gostam de xingar, bater, e ele gosta disso, tá bom? Grande parte dos cuckolds que você está falando aí, do voyeur, pelas minhas pesquisas, 90% é bissexual. Só que ele tem medo, ele tem vergonha de assumir que ele é bissexual, de sair com o homem, ele tem medo de falar para a mulher que quer sair com o homem, porque senão ela vai abandonar ele. Você lembra do romantismo, que era um homem, como que ele é viado? E aí o preconceito, uma sociedade conservadora, e aí ele fala assim, não, sai com ele. Então, na realidade, algumas clientes me relatam que eles falam assim, ela fala, você quer sair com ele? Aí eles falam assim, eu não quero, mas se você mandar em mim, porque por você eu faço. Então tem uma projeção, outras dizem, Armando, quando isso acontece, ele fala que está gostoso, porque na realidade ele projeta naquela pessoa, ele queria estar ali, mas ele não consegue, ele manipula essa mulher. Então, essa é uma questão, tá? E isso é uma prática de violência. E a mulher faz por ele, mas depois esse cara quer todo dia, toda hora, e isso vira uma questão de abuso, tá? Essa é a primeira questão do Ménage à Trois, que é mais complexo, tá? Uma que eu estou respondendo que aquela moça respondeu do Ménage à Trois. Não é para todo mundo, tá? Tem que ser casais muito maduros.
É essa primeira. Só que dentro do Crew Code você também tem a Hot Wife, que é um tipo de mulher. Aí quando o Crew Code, que é esse corno, encontra essa Hot Wife que a gente fala, hot, quente, né, wife, mulher, esposa, quente, são mulheres muito exibicionistas, grandes tatuagens, gostam de exibir o corpo. Então, ela atrai dois tipos de homem: abusadores, que querem aquela mulher como prêmio, para não usar roupa, para não usar. E também esses homens voyeurs, que gostam de exibir ela para os amigos. Então, ele exibe elas. Uma característica onde você vê muito isso é em academia. Homens muito fortões, mulheres, culto ao corpo. Essas mulheres são hot wives, são mulheres. É diferente da mulher casada que vai fazer o menos natural porque o marido gosta. Essas são mulheres que não são monogâmicas, elas gostam de ter vários parceiros sexuais e ela precisa de um homem voyeur que libere ela. Quando isso acontece, é de boa qualidade, porque os dois têm o mesmo fetiche. Tudo bem? Aí não tem violência. Só que é raro encontrar essas mulheres. Ela escolhe os homens, ela escolhe os namorados dela, ela sai sozinha. Então, é uma mulher muito poderosa em todos os aspectos, tá? Então, e é difícil achar essas mulheres, porque elas são muito livres com a sexualidade dela. E elas não são românticas, elas se relacionam com elas, são mulheres muito bonitas, que se cuidam, mas que gostam. Doutor, que é aquela mulher que diz assim, foda-se. Isso, foda-se que pensa de mim. E esses homens, os crucodes, gostam de ser humilhados. Então ela fala assim, a família, mas o meu irmão é corno. Ele adora que fala isso mesmo. A sua mulher gosta de sair com outros. Gosta mesmo, não tem problema, eu gosto. Esse tipo de... Parece meio louco, tá bom? Para uma sociedade conservadora. Mas isso existe e é real, tá bom? Vocês podem olhar isso, coloca aí. Hot wife, corno, esposas liberadas. Na internet que vocês vão entender um pouco desse universo, tá? Tudo bem? Acho que eu tentei abrir um pouco o tema sobre isso, tá? Mais alguma coisa? Quer falar sobre mulher? A menina, só para a última pergunta dela é, no caso, os dois são liberais, certo? É uma pergunta. Então, vamos lá. Ninguém nasce liberal, né? É pelas experiências. Então, vamos lá. O que acontece? Essas experiências de menor a Troyes, ele é acontece muito a bissexualidade, isso é uma fase da adolescência, basicamente, aonde você tem, qualquer lugar do país, os meninos que fazem o troca-troca. Isso não é gay, isso não tem nada com bissexualismo. Faz parte da adolescência, isso faz parte do imaginário, eu já falei com psicólogos, isso é normal dentro do universo do masculino, descobrir a sua sexualidade, de você fazer isso, tá? O cara não é gay porque fez isso. Então, isso foi uma questão, descobrindo a sua sexualidade. As meninas beijarem as amigas, entende? Na escola, né? Essas amigas. Então, é uma sociedade que vai descobrindo o sexo na adolescência. Quando isso é reprimido, isso vai aparecer lá em cima, né? Quando a pessoa estiver mais velha, vai querer fazer com a companheira com ele. E aí eu acho que isso não é muito bom, porque se você não pedir ajuda, né? Então, eu acho que aí começa a distorcer o fetiche por coisa de violência. Então, aí isso eu acho um problema. Então, essa questão Aí você fala, nossa, as meninas estão ficando lésbicas. Não, elas estão com mais liberdade, elas conseguem namorar, elas podem namorar na escola a menina também, o menino pode namorar o outro menino. Então, essa liberdade que depois da Constituição, dos direitos das minorias e tal, dos direitos humanos para as pessoas, do LGBTQI+, lá e tal, isso foi aumentando. Então, e aí só começa a aparecer. Você começa a aparecer. Antes da família tinha gays, lésbicas, mas ninguém falava que era casado, tudo, mas não aparecia. Agora não, as pessoas estão assim, você falou, foda-se, ligou, foda-se. Tipo, eu pago as minhas contas, eu trabalho, eu estudo, eu faço as coisas. Quem paga minhas contas? Eu caso com quem eu quero, eu sou livre para falar com quem eu quero, entendeu? Esse é o objetivo, né? Tudo Doutor, bem? acho que a nossa live ficou maravilhosa, né? Já temos hora e meia de live. O senhor, nós temos uma hora, então assim, a gente acha que precisamos marcar mais lives, nesse sentido, que eu acho que é muito interessante a gente
esclarecer as nossas mulheres, nossos seguidores nesse sentido sexual também, que é muito importante. Porque o sexual... É tabu, a pessoa tem sabe por que é bom falar? Se você falar só de violência, é chato. Então você fala de relacionamento de boa... voltando lá que eu não terminei de falar o que é relacionamento de boa qualidade para casar junto. É um tripé. Então, tem que ter um pouco de... Tem que ter muita afinidade, coisas em comuns, então gostar das mesmas coisas, isso é muito importante. Então a primeira coisa que você vai lá no Tinder e perguntar: o que você gosta de fazer para se divertir? Eu gosto de ir na igreja. Se eu gosto da igreja, mas se eu não sou uma pessoa de igreja, peraí, calma, porque você... eu gosto de sair para dançar. Tem igrejas que não aceitam isso. Será que ela aceita? Então, são esse tipo de afinidades, né? Eu sou mais conservador, você é mais liberal. E aí falar lá no Tinder: você gosta de vontades, desejos, fantasias? Não gosto nada disso, eu sou romântica. Doutor, o outro já... Assim, esse aplicativo, o Tinder, né? É um aplicativo muito conhecido. Eu estou fazendo essa pergunta porque assim, eu sei bem o que é o Tinder, né? Só para a gente esclarecer os nossos seguidores, né? É um aplicativo praticamente considerado por 80% das pessoas como um aplicativo de procura de sexo mesmo, né? A pessoa nem Não é. Vamos lá. Eu sou um estudioso de relacionamento, então eu sei como as pessoas se relacionam hoje em dia. E 90% é no Tinder, tá? 90% é no Tinder, tá? É no Tinder. Tem alguns outros mais específicos, mas não é aberto. A maioria das pessoas se encontra. O sexo, se você tiver no Instagram, vai aparecer gente para fazer sexo. Então isso não é uma questão. Então vamos tentar. O Tinder depende como eu sou abordada, que tipo de foto eu coloco lá. Então, no meu curso eu ensino as minhas... no curso eu vou ensinar como você percebe que o cara é psicopata, se ele é narcisista. E como... Aí eu falo para as minhas clientes: mas não estou conseguindo arrumar relacionamento bom. Quando eu olho, eu pergunto para ela como ela é, e aí me manda 5 fotos aí, 5. Ela me manda 5. Aí eu vou olhar o Tinder dela. Quando eu olho o Tinder dela, ela não tem nada a ver com aquilo que ela conversou comigo. Então as pessoas não sabem usar imagens como atrair um relacionamento de boa qualidade. Porque o nosso processo de sedução começa pelo olhar. Então, se eu não sei qual é a foto... Então, se eu sou intelectual, eu preciso ter coisas de cultura, lendo livros. Agora, se eu gosto de muito em praia, tudo bem, vou ter coisas de biquíni. Também não pode estirar também, porque senão não sou eu também, eu gosto de ir na praia. Então, entende? Eu preciso pegar aquelas informações de que a pessoa gosta, e eu faço isso com as minhas clientes. Peraí, quando eu faço o Tinder dela, aí eu falo assim: escreve sobre você, eu não sei. Aí eu escrevo: você é assim, assim, assim. Ela: é verdade. Aí eu pergunto 2 dias depois: como é que tá? Eu fui pros campeões, Armando. Todo mundo tá entrando no meu. Por quê? Porque eu consigo, entre aspas, vender a personalidade dela. Então eu coloco lá: não gosto de sexo virtual. Você já vai quebrando. Aí a pessoa fala: você quer isso de casual? Aí você fala assim: leia o meu perfil. Você não perde tempo. Então, assim, as pessoas não sabem usar a ferramenta, tá bom? Então, entende como é mais complexo? Lá é um lugar de se relacionar, tem outros. Agora, tem sites específicos para sexo casual, tem sites específicos para o ambiente gay, lésbico. Tem até hoje aplicativo de relacionamento para grupos conservadores, mais de esquerda. Então, até isso tem. Porque o bolsonarismo, como dividiu tanto a sociedade, a primeira coisa que você vê lá no Tinder, elas falam: não a bolsonarismo, se você for de esquerda, eu também não. Então, a pessoa já coloca lá, entende? Isso é importante. Porque eu não quero a pessoa brigar. Então, também é importante. Então, falar lá, e as pessoas não falam. E as pessoas põem fotos que não tem a ver com ela. Então, ali tem que ser o seu retrato. É como se fosse o seu Instagram. Você não põe as suas coisas lá, o Tinder é igual. Você pega as coisas do Instagram e põe no Tinder. Nossa, tem coisa aqui de paisagem. Eu gosto também disso. Eu gosto de natureza, eu também gosto, entende? Aí eu não gosto de natureza, eu sou uma pessoa da cidade, então ferrou. Eu gosto de andar de montanha, então tem que ter coisas lá que tem a ver com a pessoa. 1 minuto.
desculpa. Ô, Se quiser terminar, pode desligar, pode desligar. Voltando, Não, terminando lá. vamos agradecer, né? Então a gente tem que ter afinidades, um pouco de química para trazer os fetiches, e uma terceira questão, projetos em comum. O que faz uma relação de boa qualidade é projetos de vida. O que acontece? Quando a gente casa com 20 anos, a gente não tem projeto, a gente quer ter filho, estudar, comprar uma casa, um carro, uma coisa na praia. Quando chegar aos 40, 50 anos, um quer estudar, outro não quer, um quer ter filho, não quer mais, outro quer ter mais filho. Então, entende? Aqui a Ana Carolina, doutor. Desculpa. Ela diz aqui, grupos evangélicos também, grupos evangélicos. Eu sou especialista em Maria da Penha na Bíblia e eles têm que ler mais a Bíblia, porque a Bíblia nos fala tudo. Está tudo lá na Bíblia. Vamos fazer uma live, porque eu sou especialista em Bíblia pelo CEBI. Você conhece CEBI? Centro com Mente de Estudo Bíblico? Eu estudei 7 anos lá. Tava fazer uma live só de a gente vai falar só de Bíblia, de mulheres na Bíblia. Então vamos falar de mulheres na Bíblia. Doutor, Maria da Penha na Bíblia. Vamos. Muito obrigado. Então, projetos em comum. Você tem que... então você fala assim, agora, eu com 40 anos, se ele tô namorando, você consegue ver ele daqui 5, 10 anos na sua vida? Não, então tchau. Tudo bem? É isso. Projetos em comum. Tchau, abraço. Pode desligar.